6 horas e 46 minutos. Neste domingo, os eleitores aqui da capital retornam às urnas para votar no novo prefeito ou nova prefeita de Aracaju. Vale lembrar que o aplicativo e-Título pode ser baixado até 11 horas e 59 minutos de amanhã, sábado. O Tribunal Superior Eleitoral informou uma série de serviços projetados pela Justiça Eleitoral para facilitar o voto. É possível checar a localização da sessão eleitoral também. Mas para explicar melhor todos esses serviços e os preparativos para esta votação no domingo, eu estou recebendo aqui, ao vivo, no estúdio do Balanço Geral Manhã, o coordenador do TRE, o Marcelo Gerard. Muito obrigada pela presença aqui com a gente bem cedinho na TV dos Sergipanos. Bom dia para você. Bom dia a todos. Conta pra gente, neste domingo, aproximadamente mais de 400 mil eleitores vão às urnas de novo. Como é que estão esses preparativos? Bom, os preparativos também são os mesmos do primeiro turno, sendo que, é lógico, a logística diminui um pouco, porque é apenas Aracaju, mas, por exemplo, as urnas vão sair do próprio TRE no domingo e direcionadas a todas as sessões eleitorais. E as demais estruturas de logística continuam as mesmas e nós esperamos que se repita o mesmo sucesso do primeiro turno. Vamos relembrar então essas logísticas para os eleitores. Importante reforçar também os protocolos sanitários, o distanciamento, o horário para idosos que têm preferência nas primeiras horas. Exatamente. Então a gente começa tudo com o horário, né? O horário inicia às 7 horas, como no primeiro turno, e das 7 às 10 nós vamos ter o horário de prioridade para as pessoas acima de 60 anos e com outras prioridades, sendo que nesse horário, se ocorre a presença de alguém que não tem prioridade, poderá votar se a sessão eleitoral estiver vazia. Além disso, todos os protocolos de saúde serão respeitados como no primeiro turno, a exigência de comparecimento à sessão eleitoral com máscara e o eleitor levando sua caneta para assinar o caderno de votação. Além disso, a necessidade de higienização da mão antes de ir à urna eletrônica e depois que retorna dela. Então, seguindo todas essas orientações, sem dúvida nenhuma, será muito segura a votação, como foi no primeiro turno. Importante lembrar aos eleitores que tem que ir de máscara, evitar aglomeração, distanciamento na fila. E tem também a questão de recordar aos eleitores que mesmo quem não votou no primeiro turno vai ter direito a votar nesse segundo turno e exercer o direito da democracia. Exatamente, é muito importante isso, porque é uma dúvida que sempre ocorre em todas as eleições. Aquele que estava apto para votar no primeiro turno e não votou, pode votar no segundo turno sem problema nenhum. Inclusive, para justificar a ausência do primeiro turno, o eleitor ainda tem 60 dias da data da eleição. Então, não há problema algum em votar no segundo turno quem não votou no primeiro turno. A gente teve aí bastante abstenção de voto esse ano e é importante que as pessoas possam aí aproveitar essa oportunidade e votar então neste domingo, exercer a democracia. Agora, é possível também checar a sessão, a localização dessa sessão eleitoral pelo aplicativo. Explica um pouquinho melhor para os nossos telespectadores. Exatamente. O e-Título ele é bem completo. Ele permite que o eleitor saiba a sua sessão eleitoral, o endereço do seu local de votação e, nesse sentido, facilita muito para o eleitor que tem esse aplicativo. Além disso, ele pode utilizar o e-Título para votar. Então, mostrando lá na sessão eleitoral o seu celular com o e-Título, ele já vai ser reconhecido na sessão eleitoral e assinar o caderno de votação. Então, é interessante que todo eleitor tenha realmente o seu e-Título no seu celular. Então, vamos reforçar agora a documentação necessária para a votação, especialmente para aqueles que não votaram no primeiro turno, não relembram bem o que é que precisa levar. Isso. Vamos reforçar isso. Bom, quem tiver o e-Título, vai com o e-Título, só já é suficiente. Entretanto, quem não tiver o e-Título, pode levar um documento oficial com foto, que consegue votar só com esse documento. Não precisa, inclusive, nem aquele documento de papel, o título em papel, porque o documento com foto, inclusive oficial, tem de ser um documento oficial, realmente já habilita o eleitor para votar. Então, a gente agradece a sua participação. Pode ficar à vontade agora para fazer as suas considerações finais nesses dias que antecedem as eleições aqui na capital. Sim, apenas agradecer, inclusive, à imprensa, a vocês que nos têm apoiado muito. E o sucesso da eleição se deve também a essas informações que nós passamos aqui. Nós agradecemos. Importante que as pessoas votem consciente nessas eleições. Muito obrigada e bom dia. Bom dia.